Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e a gente vai tratar agora, na nossa aula de matemática para o EJA oitava etapa, de radiciação. Muito cuidado que, quando a gente fala em radiciação, geralmente a gente já associa com raiz quadrada. E na verdade não é isso, tá bom? A radiciação a gente trabalha com qualquer tipo de raiz, seja ela uma raiz quadrada, seja ela uma raiz cúbica, uma raiz quarta e assim sucessivamente. Agora, quando a gente trabalha com esse tipo de raiz, é importante verificarmos que a radiciação, muito cuidado para não confundir com radiação, tá? Porque mata. A radiciação, ela é, na verdade, a operação inversa da potenciação. Vejamos aqui na tela então, olha só. Nós temos aqui o seguinte texto, tá? Quando a gente trabalha com a raiz enésima de um Quando a gente trabalha com a raiz enésima de um número real, temos o seguinte: sendo A e B números reais e n natural e diferente de zero, define-se que a raiz enésima, esse enésima vem desse n, tá bom? E esse n, dentro da radiciação, ele é chamado de índice. E é justamente esse índice que vai determinar o tipo da raiz que a gente vai trabalhar. Então vejamos, a raiz enésima de A é igual a B. Isso é verdade quando o B elevado a n for igual ao valor de A. E aqui nesse caso a gente tem o seguinte, olha só, lê-se que raiz enésima de A é igual a B. Por exemplo, nós temos aqui a raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 elevado ao cubo é igual a 27. O que acontece, pessoal? Esse 3 aqui que eu estou marcando agora, ele é chamado de índice. O valor dentro do radical, que é o símbolo, né? Nós temos aqui, inclusive, anotado aqui embaixo, tá? Então, o radical sempre é esse símbolo que vai determinar que estamos trabalhando com raiz, seja ela de qualquer tipo de índice. O radicando é justamente o valor numérico que vem dentro do radical. Então, quando a gente falar em raiz cúbica de 27, eu tenho que pensar em um número que, multiplicado 3 vezes, ou na verdade, repetido 3 vezes e multiplicados todos eles, volta como resultado igual a 27. Por esse motivo que 3 ao cubo é igual a 27. Porque 3 vezes 3 vezes 3 tem como resultado justamente o 27. Você pode reparar também o seguinte: dependendo do seu índice, essa tua raiz enésima, ela pode ser uma raiz exata ou não. Por exemplo, vamos supor o seguinte, eu vou usar o mesmo 27. Só que agora, nesse caso, reparem que ali no radical, nós não temos nenhum número aparecendo no índice. Galera, quando isso acontecer, saiba que esse índice sempre é igual a 2, tá? O único índice que não tem, o único valor numérico, aliás, que não tem obrigação de aparecer no radical é o 2. E aí, nesse caso aqui, a raiz quadrada de 27, ela não é exata. Por quê? Porque não existe nenhum número que somado com ele que multiplicado com ele mesmo, a gente chegue a um resultado igual a 27. E aí, nesse caso, essa raiz aqui tem uma aproximação de 5, alguma coisa. E quando a tua raiz ela não tem um resultado exato, ela é chamada de um número irracional, tá bom? É irracional por quê? Porque esse número ele representa uma dízima não periódica. Mas vamos deixar por enquanto essas definições de lado, tá? Vamos nos atentar ao seguinte. Vamos pensar agora na raiz quadrada
de 16. Como é que eu sei que é raiz quadrada? Justamente porque não aparece nenhum valor numérico aqui no índice. E como eu lhes falei agora há pouco, não se esqueçam que toda vez que não aparecer número no índice, esse número é igual a 2. Sendo ele igual a 2, estamos tratando então de uma raiz quadrada, certo? Ok, então eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo, a gente chega a um resultado igual a 16. E esse número é justamente o 4, pois 4 vezes 4 é 16. Isso quer dizer então que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tá bom, gente? Agora, uma coisa bem importante que vocês não podem confundir é o seguinte: quando a gente trata de raiz quadrada, né, ou qualquer raiz, vamos voltar aqui. Quando a gente trata de radiciação, devido ao fato de a radiciação ser uma operação inversa da potenciação, eu sempre tenho que trabalhar o radical, aliás, o radicando e a raiz, que é o resultado, pensando na multiplicação. Por que isso? Voltemos aqui para a tela, olha só. Se eu pegar aqui a própria raiz quadrada de 16, você pode pensar no seguinte: ah, professor, a raiz quadrada de 16 é igual a 8. Por que é igual a 8? Porque 8 mais 8 é igual a 16. Bem, a tua conta ela não está errada, mas dentro da radiciação, isso aqui sim está errado. Por quê? Porque a gente não trabalha com a adição, pessoal. Você sempre tem que pensar em dois números que devem ser multiplicados e não somados, tá? E essa multiplicação, obrigatoriamente, tem que ter como resultado o valor numérico igual ao radicando. Belezinha? Continuando aqui então, olha só. Na nossa próxima cartela, nós temos uma pequena associação. O tabuleiro de xadrez é um quadrado dividido em 64 casas. Para a gente encontrar o número de casas de cada lado, basta calcularmos a raiz quadrada de 64. Então, o tabuleiro de xadrez, que equivale também ao tabuleiro de damas, ele é formado por vários quadradinhos. E aí você consegue verificar que aqui no próprio tabuleiro, ele identifica que nós temos 8 casas, que estão sendo numeradas de 1 até 8. Assim como também, na horizontal, nós temos 8 casas que estão sendo nomeadas com letras do nosso alfabeto, que vão da letra A até a letra H. E a letra H é a 8ª letra em ordem do nosso alfabeto. Isso quer dizer, então, que nós temos 8 casas na vertical e 8 casas na horizontal. Sendo assim, 8 vezes 8 é igual a 64, que é justamente a quantidade de quadradinhos no tabuleiro. Se eu considerar que cada quadradinho tem 1 centímetro de lado, por exemplo, para determinar a medida desse lado, basta a gente calcular a raiz quadrada de 64, que logicamente é igual a 8, até porque, como eu lhes mostrei aqui em cima, 8 vezes 8 é 64. Ok, pessoal? Agora, é lógico que é possível a gente verificar isso dentro do tabuleiro, por quê? Porque a quantidade de casas na vertical e na horizontal, ela é igual. Então, quando a gente trabalha com a radiciação, eu sempre devo trabalhar a multiplicação de fatores iguais. Por esse motivo que eu pego que a raiz quadrada de 64 é igual a 8, porque 8 vezes 8 é 64. E aí você consegue reparar que esses dois fatores são ambos iguais a 8, tá bom? Na próxima cartela, acompanhe aqui comigo, temos o seguinte exemplo, olha só.
Raiz quadrada de 16 é igual a 4, justamente porque 4 ao quadrado é igual a 16. Aí tu pode pensar assim, peraí, professor, já virou bagunça. Agora há pouco o senhor falou que a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Gente, 4 vezes 4, já que eu estou pegando a multiplicação de dois fatores iguais, é a mesma coisa do que 4 ao quadrado. E esse resultado é 16. Por quê? Porque na potenciação, esse valorzinho numérico menorzinho aqui em cima, que a gente chama de expoente, esse valor depende da quantidade de fatores. E como nós temos dois fatores aqui, ó, eu tenho o 4 e o 4, ou seja, ele aparece duas vezes, então o expoente é igual a 2. Então vejamos aqui o texto, olha só. A raiz quadrada de 16 é igual a 4, o que equivale a 4 elevado ao quadrado ser igual a 16. Então é importante que você sempre tenha essa comparação, tá? Que a radiciação ela é uma operação diretamente ligada à potenciação. Então, a raiz depende de um expoente, depende de uma potência. Belezinha? Na nossa próxima cartela aqui, acompanhe comigo. A gente vai identificar agora cada um dos elementos dentro de uma igualdade aqui do radical. Olha só. No nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui a raiz cúbica de 27. E esse resultado é igual a 3. O que acontece, pessoal? Esse 3 aqui em cima é o nosso índice, o radical sempre será o símbolo, o radicando é justamente o valor numérico que vem aqui dentro do radical e a raiz é o resultado numérico dessa operação. Fazendo essa analogia, vejamos aqui o próximo exemplo, olha lá. Eu tenho aqui, então, a raiz quarta de 16. E essa raiz quarta é igual a 2. Opa! Rapidamente aqui. Por que a raiz quarta é igual a 2? Porque se eu pegar o 2 e repeti-lo 4 vezes e efetuar a multiplicação entre esses 4 fatores, a gente vai chegar em 16. Mas por que eu estou repetindo esse 2 4 vezes? Justamente porque o nosso índice aqui é igual a 4, tá? Então, a quantidade de fatores que você vai repetir está diretamente ligada ao índice. E aí, nesse exemplo, reparem, nós temos que o índice é o 4, o radical sempre é o símbolo, o radicando é o 16, que é o valor que está aqui dentro, e a raiz, que é o resultado, é igual a 2. No nosso próximo exemplo aqui, nós temos o seguinte, raiz quadrada de 49. E, professor, mas o senhor falou agora há pouco que raiz quadrada, o 2 não tem obrigação de aparecer. Justamente, pessoal, ele não tem obrigação de aparecer, mas não quer dizer que ele possa aparecer em algum momento ou em algum exemplo, tá bom? Então, vejamos, o índice é 2, o radical sempre é o símbolo, o radicando é o valor que está dentro do radical e a raiz é o 7, que é o resultado dessa operação. E por último exemplo aqui, nós temos que a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3, onde o índice é 3, o radical é aí o nosso símbolo, o radicando é menos 27 e a raiz é menos 3. Uma dica bem rápida aqui é que você só consegue efetuar uma raiz enésima de um valor negativo se o índice for ímpar. Se não, não pode, tá bom? Vejamos agora aqui a nossa dinâmica local interativa. Beleza, pessoal? Nós temos aqui, então, nossa dinâmica local interativa, a nossa DLI. A primeira questão, onde você tem que identificar os elementos do radical abaixo, ou
dessa operação onde nós temos a raiz cúbica de 64 sendo igual a 4. E temos mais uma questão que é a seguinte. Na questão 2, eu quero que você calcule as raízes desses dois exemplos. Ou seja, quanto vale a raiz cúbica de 125 e quanto vale a raiz quarta de 7 elevado à quarta potência. Então verifique aí, faça seus cálculos e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre essas questões.
Ok, pessoal? Então, estamos aqui de volta para conversarmos sobre a nossa DLI, tá? E eu quero saber de ti, o que você achou aqui da questão, se você conseguiu responder tudinho, se foi fácil, se foi difícil, se o assunto trabalhado aqui na aula ajudou bastante, tá? Comente aí que eu quero saber, tá bom? Vamos aproveitar aqui então e corrigirmos nossa atividade. Vejamos. Nossa primeira questão diz o seguinte: identifique os elementos do radical abaixo. Opa! Quando a gente fala em radical, eu já vou logo direto aqui, ó. O radical é o símbolo, sempre. O índice é sempre esse valorzinho numérico menor que fica à esquerda do radical, né? Que ele fica apoiado aí no radical. Então, aqui nesse exemplo, o nosso índice é o 3. O radicando, pessoal, vocês não podem se esquecer dessa nomenclatura dos elementos, tá? O radicando sempre é o valor numérico que está dentro do radical. Nesse caso, então, o nosso radicando é o 64. E a raiz é justamente o resultado de toda essa operação, onde aqui nesse exemplo a nossa raiz é igual a 4, tá? Então, essa primeira questão, ela foi bem fácil, por quê? Porque bastava você identificar os elementos e colocá-los de acordo com a sua nomenclatura. No nosso próximo exemplo aqui, a gente vai agora resolver cálculos. Vejamos aqui então, olha só. Aqui eu tenho na nossa questão 2 que efetuar o cálculo das seguintes raízes. No primeiro exemplo, nós temos que determinar a raiz cúbica de 125. Vamos aproveitar e verificar rapidamente aqui o seguinte, que esse 3 é o nosso índice, tá? E que o 125 é o nosso radicando. Então, se o índice é 3, eu tenho que pensar em um número que, repetindo ele 3 vezes e multiplicando todos esses 3 fatores, o resultado seja igual a 125. E esse número é justamente o 5. Por que que é o 5? Vejamos. Aqui eu repeti o 5 3 vezes, porque a quantidade sempre é de acordo com o valor numérico pertencente ao índice. Ok. Então, olha lá. 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é 125. Então, isso quer dizer o seguinte, que a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Ou seja, essa é a nossa resposta. Ok, pessoal? Beleza. No nosso próximo exemplo, nós temos aqui a raiz quarta de 7 elevado à quarta potência. Dica bem importante aqui é a seguinte. Quando você tem o índice, vou até marcar aqui, tá? Quando você tem o índice e o expoente do radicando com valores numéricos iguais, ou seja, eu vou reescrever aqui que eu acho que ficou um pouco apagado, olha lá. Então, aqui eu tenho raiz quarta de 7 elevado à quarta potência. Então, nesse exemplo, reparem que o nosso índice vale 4 e o expoente do radicando também é igual a 4. Turma, toda vez que vocês tiverem exemplos desse tipo, o que acontece? Basta você eliminar o índice juntamente com o expoente do radicando. Eliminando esses dois valores, automaticamente também elimina-se o símbolo do radical. E o resultado, o valor, né, a resposta, é sempre o resultado do radicando. Então, vou colocar bem aqui, reparem, que a raiz quarta de 7 elevado à quarta potência é... Opa, já ia fazer errado, né? É igual a 7, tá? Então, toda vez que você tiver índice igual a expoente do radicando, o resultado numérico ou a raiz desse radical sempre será o valor do radicando.
Deixa eu te mostrar mais um exemplo aqui rapidamente para te dar uma dica bem legal. Olha só. Nós temos aqui o seguinte. Vamos supor que eu tenha raiz quadrada de 16. Nós vimos durante a aula que essa raiz é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Ok. Agora, se eu quiser saber quanto vale a raiz quadrada de menos 16, você pode pensar assim. Bem, aí é fácil. Porque se a raiz quadrada de 16 é 4, logicamente, a raiz quadrada de menos 16 é menos 4, não é? Não é. Por quê? Porque se eu pegar esse resultado e multiplicá-lo por ele mesmo, repare o seguinte. 4 vezes 4, 16. Perfeito. Só que, como eu estou multiplicando dois valores negativos, automaticamente nós também temos que multiplicar o sinal de negativo. E aí, nesse caso, menos com menos é mais. Ou seja, a nossa resposta aqui da multiplicação dos dois fatores é totalmente diferente do valor numérico do radicando. Isso quer dizer, então, que aqui está errado. O que acontece, pessoal? Atenção! Toda vez que você tiver uma raiz com índice par e esse valor aqui dentro for negativo, não existe resposta. Nós não temos como determinar, tá certo? O valor numérico ou a raiz de um radicando negativo tendo um índice par. Justamente por quê? Porque ao efetuar a multiplicação desses fatores, eu vou ter uma quantidade par de elementos negativos. E ao multiplicar todas elas, o resultado sempre será positivo, diferentemente do sinal pertencente a esse radicando. Tá bom, gente? Então, uma dica muito importante para você colocar e escrever aí, para não se perder dentro dos seus estudos. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.